Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Recriando Componentes com React. O componente que a gente vai recriar hoje, ou criar hoje, é um componente bem mais simples, tá? E a ideia aqui é explorar alguns conceitos do React, tá? Então, basicamente como que a gente gerencia eventos no React e como que eu gerencio o estado do React. Para fazer isso, a gente vai recriar um componente Toggle, tá? Então, que a gente pode fazer de vários formatos. E o formato inicial que a gente vai fazer hoje é simplesmente um quadrado, né, um div na tela, que a gente clica e ele troca de cor, tá? Para que disso? Só para a gente entender um pouquinho mais como que funciona o estado, utilizando hooks, tá? Então já utilizando aí um componente funcional, tá? Então olha só, eu tenho o meu source aqui, eu já criei meu projeto com o Create React App, tá? Então eu dei um Create React App Toggle para criar o meu projeto, e agora eu vou abrir aqui o nosso app.js, ou .js, onde ele tem o componente, o primeiro componente, né, ou o componente que representa a nossa aplicação aqui. O que eu vou fazer com esse componente? Eu vou apagar praticamente que tudo aqui, do header ao header, tá? Então vou deixar sem nada aqui, vou tirar o logo também, vou tirar também, vou trocar aqui para aspas simples, tirar esse ponto e vírgula aqui e esse ponto e vírgula aqui. Beleza. Vai ser só isso aqui, vou salvar e a gente pode ver que agora a tela ficou branca aqui, ficou sem nada. Legal. Bom, como que vai funcionar o nosso Toggle, tá? O Toggle, ele vai ser um componente, então vou criar aqui um componente. Relembrando, né, todos os componentes a gente passa props quando a gente está criando como função, então ele é uma função pura, né, um componente em forma de função igual isso aqui. Ele é uma função pura, então ele depende exclusivamente das propriedades que ele recebe. Nesse caso aqui, ele também recebe propriedades, mas a gente, no padrão aqui do React, ele não está tratando as propriedades, porque ele não precisa. E ele retorna um elemento que a gente queira representar na tela. Então, eu poderia retornar aqui, por exemplo, h1 meu Toggle. Vou salvar. Reparem que não saiu nada na tela ainda, porque eu criei o Toggle, mas eu não usei o Toggle ainda. Então vou usar ele aqui. Reparem que o T está com T maiúsculo aqui, né? Então já para a gente conseguir fazer ele aparecer. E meu Toggle aqui. Qual que é a ideia? Tá? A ideia é que esse Toggle ele tem um valor, e se eu quiser reutilizar esse valor em outro local, eu também possa. Tá? Então, a ideia é que eu possa utilizar como se fosse um campo do formulário. Então, olha só, para a gente poder fazer isso, eu preciso gerenciar o estado atual desse componente. Tá? Então, eu preciso saber se ele está selecionado ou não selecionado. Como que a gente pode fazer isso? Tá? Então, basicamente, a gente pode utilizar o estado interno para fazer isso. Tá? Quando a gente vai utilizar o estado interno, o que significa o estado interno de um componente? Tá? Significa que esse componente ele vai ter algumas variáveis, ou quantas variáveis eu quiser ali dentro, que representam como se fosse uma foto desse componente naquele dado momento. Então o que acontece? Ó, vamos importar aqui o hook useState. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo estado, tá? Utilizando hooks para isso. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é se ele está checked, e a gente vai definir um setChecked, que é a função que é responsável por mudar ou por alterar o valor do checked, e useState, e qual é o valor padrão que eu quero para esse checked. Nesse caso aqui, false. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui checked, só para a gente saber como ele está, o valor que está aqui dentro. Vou salvar. E olha só, não saiu nada porque ele está falso. Vamos fazer um json.stringify, só para a gente saber o que tem aqui dentro. False. Beleza, ele está como falso aqui dentro. A grande ideia por trás aqui do useState é simplesmente a gente conseguir ter uma variável que representa esse estado aqui de uma maneira para cada instância. Então, se eu tiver vários toggles, o checked aqui ele vai valer só para essa instância. Tá? Então, é o estado interno desse componente, é a foto desse componente em específico, que se a gente fosse tentar lembrar aí um pouquinho de orientação a objeto, seria um valor que está dentro da instância. Tá? Então, aqui apesar de a gente estar definindo como se fosse a classe, né? Então, o modelo que é o meu componente,
quando eu estou utilizando o estado aqui, seria como se fossem as propriedades desse componente. Então, se eu tiver 2 toggles, por exemplo, o que vai acontecer é que eu vou isolar esse checked. Então, o checked do primeiro é diferente do checked do segundo. Bom, vamos colocar aqui um onClick. E o seguinte, para o onClick, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma arrow function aqui, e eu vou chamar o setChecked invertendo esse valor. Então, setChecked com noChecked. Então, se ele for falso, eu vou colocar verdadeiro dentro. Se ele for verdadeiro, eu vou colocar falso dentro. Então, olha só, vou clicar aqui em cima. Reparem que ele troca só o checked do componente que eu cliquei em cima. Tá? Isso é bastante importante. Legal. Fiz isso. O que a gente pode fazer agora para deixar um pouquinho mais amigável esse checked aqui, ou esse checkbox, ou esse toggle, tá? Eu vou criar aqui duas classes, tá? Então, toggle vai ser um width 50 pixels, height 50 pixels, background gray, e um toggle checked, que ele vai ter o seguinte, ele vai ter um background black. Então, se ele tiver checked, ele vai estar como background black, e se ele tiver simplesmente sem estar com toggle, ele vai estar dessa forma aqui. Aliás, o que a gente pode fazer também, não, tá bom assim. O que a gente poderia fazer também era colocar mais, separar um pouco mais, mas está ok aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos trocar esse H1 para div. Aqui eu não estou preocupando muito com acessibilidade, nem nada nesse sentido, porque a ideia é mostrar essa gestão do estado interno, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso aqui. Quero colocar um class name que está aqui dentro do gep.css. Quero colocar, aliás, um class, né? Como aqui a gente está lidando com JSX, é ideal a gente colocar um class name, porque class é uma palavra reservada em JavaScript. E agora eu posso tirar aqui o meu texto, né? Eu posso deixar ele sem nada e só colocar para ele virar um quadradinho aqui, ó. Então, olha só, qual que é a ideia agora? Quando ele tiver checked, eu quero colocar esse toggle, e quando ele não tiver checked, eu quero colocar aliás, quando ele tiver checked, só toggle, e quando ele não tiver checked, eu posso colocar toggle e toggle selected, ou checked, né, aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Eu posso, inclusive, criar uma outra variável, tá? Então, o style do meu toggle, e como que ele vai funcionar, esse style? Se checked, o que a gente vai fazer? Ele vai ser só toggle. Se não, ele vai ser toggle e toggle checked. E aí eu posso colocar meu style aqui. Então vou usar meu style ali. Vamos ver como é que ele ficou. Olha só que interessante. Tá certo que eu fiz ao contrário, deixa eu só ver aqui como é que eu fiz. Se ele tiver não checked, se ele tiver checked, ele fica com ele fica pretinho ou cinzinha, tá? A ideia aqui é depois que a gente vai começar a personalizar um pouquinho mais ele, tá? Então a gente vai colocar algumas coisas a mais para personalizar esse toggle. Outra coisa que é bastante importante, e se eu quiser passar um valor padrão para ele, tá? Então, se eu quiser passar um default value, o que eu posso fazer? Por exemplo, default value true. Eu posso pegar esse default value a partir daqui. Então, olha só. Posso vir aqui, default value. Então, estou extraindo esse default value aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é a mesma coisa de fazer isso, ó. Props. Aí eu venho aqui e quero definir um const default value é igual a props.default value. Como os dois nomes são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso remover aqui o default value e usar the structuring assignment aqui. Como eu estou usando props aqui e aqui, eu posso passar esse destruction assignment diretamente aqui para cima e já simplificar um pouquinho mais. Bom, posso utilizar esse default value aqui também, ó. Então posso vir
e fazer um default value aqui. Vamos salvar. Olha lá que legal. Então o primeiro já está como true e o segundo como false. E eu consigo personalizar aqui o meu componente. Deixa eu só ver aqui, porque a gente clicou errado. Aí, beleza. Então olha só, nosso componente ele já está ganhando um pouquinho mais de vida. A ideia aqui é explorar um pouquinho mais a gente pode até omitir aqui o true. Por que não deu certo? Vamos só checar aqui uma coisa. Console.log default value. True e undefined. O que acontece? Uma coisa que a gente pode fazer, que é bastante interessante também. Opa. Agora pegou. F5, eu não tinha atualizado. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser, é usar negação duas vezes aqui, tá? Então, a gente força ele a converter esse default value para um boolean, tá? Então, se eu fizer isso, eu também já simplifico bastante. O que é importante também, tá? Para esse componente, para ele ser reutilizado, etc., é bastante importante que a gente consiga mandar esse valor para o mundo externo, né? Então, uma das formas que a gente pode fazer é criando aqui um onChange, tá? E esse onChange ele pode simplesmente definir o valor do toggle do lado de fora. Então, o que a gente poderia fazer? Poderia passar um value para ele e ele seta, poderia usar aqui também um const checked 2, né, que é o segundo checked ali, e set checked 2, e a mesma coisa, né, então use state, false, e agora eu posso setar aqui set checked 2 com o value que ele está aqui. E aí qual que é a ideia? Se esse checked 2 aqui ele for, aliás, se eu clicar no meu toggle aqui, eu vou chamar a função lá de fora, tá? A gente está explorando de novo essa forma aqui, tá? Então olha só que interessante. Vou criar aqui onToggle, que vai ser a função quando eu clicar nele. Vai ser uma arrow function e eu vou colocar esse cara aqui ali dentro. Tem um detalhezinho que é o seguinte, como eu estou alterando esse valor, a gente não pode, é bom a gente aproveitar o valor anterior, tá? Pode ser que aqui a gente tenha uma situação estranha, mas a gente vai checar se vai dar essa situação estranha. E aqui o onToggle, que é o nosso cara que vai trocar o valor verdadeiramente ali. Bom, até agora, tranquilo, beleza. O que mais que a gente vai fazer? Se eu tiver o onChange, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o onChange passando o noChecked. Quem vai ser o onChange? Vai ser a função que eu vou passar por aqui também. Então, se ela for um truth, então se ela existir, eu vou passar lá para o mundo externo também. E aí, no mundo externo, eu posso checar esse valor. Ó. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, colocar um P, checked 2, qual que é o valor dele? JSON.stringify e checked 2. Só para a gente checar aqui, qual que é o valor dele? Ó, checked 2, e agora a gente está mudando o valor de fora, tá? Então a gente está sincronizando aqui um com o outro. Essas técnicas a gente já utilizou ali lá no Edit in Place, tá? Que é o primeiro vídeo da série, né? Então o primeiro componente, aliás, da série que a gente recriou. Mas aqui eu quero reforçar a simplicidade desse componente, tá? Então a gente tem menos funcionalidades, a gente está só trocando o toggle em si, né? Então que é só um div trocando essa característica dele ali, fazendo o callback e fazendo a gestão do estado interno, tá? Então a ideia desse componente toggle ele é ser um pouquinho mais simples, mas a gente vai começar a colocar mais coisas aqui nele também nos próximos vídeos, tá? O que é bastante importante, treinar aqui essa forma de criar esse estado interno, tá? Então, é um pouquinho diferente, mas funciona de uma maneira fantástica, porque o componente nosso agora a gente não precisa mais criar ele como classe ES6
para ter acesso ao estado interno. E aí a gente não tem contexto mais, então a gente não vai utilizar aqui mais this, né? Não tem this nada, a gente não tem que fazer binding nada, então simplifica muito a criação de componentes que tem estado interno. Outro ponto que é bastante importante, toda vez que a gente for utilizar hooks, né, então use alguma coisa, eles têm que ficar antes aqui, no começo da função, tá? Então, e sempre na mesma ordem, tá? Então, eu não posso fazer uma condicional para saber se eu vou definir um estado interno ou não. Bom, pessoal, essa é a primeira versão aqui do Toggle, tá? Ele é um componente mais simples do que o Edit in Place, porém a gente vai explorar ainda muito mais funcionalidades utilizando ele, tá? Então a gente vai colocar algumas coisinhas a mais em breve aqui para explorar um pouquinho mais a possibilidade só de trocar de valor de verdadeiro ou falso, mas a gente vai explorar outros fatores aqui como componentização. Mas uma coisa que é bastante importante, a gente consegue já reutilizar esse componente de uma maneira bastante interessante aí. E é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar. E aqui embaixo a gente tem mais algumas listas de vídeos e de playlists nossas falando sobre o React. É bastante legal se você quiser aí aproveitar e aprender um pouquinho mais sobre o React. Tem alguns links interessantes também aqui no DevPleno, como o nosso curso de React, DevReact.js. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal, clicar no sininho aí e mandar para um amigo. E eu te vejo num próximo vídeo. Até